Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia com o Senhor, com a palavra, né? E tenho certeza que esse final de semana vai ser bênção demais para nós, no que diz respeito à nossa leitura e no que diz respeito ao final de semana mesmo, né? O descanso, a família e tudo que Deus tem já preparado para nós para esse final de semana. Vamos lá, gente? Então, vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura. Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia, por esse final de semana que está se iniciando. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para nós, na nossa vida, na nossa família, em tudo que nos rodeia, Senhor, nas pessoas que nós temos sido abençoados e temos sido abençoadores para elas. Pai, eu quero te agradecer e te pedir, Espírito Santo, que essa palavra seja cada dia mais o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, de buscarmos entendimento, de buscarmos, Senhor, sabedoria nela, de buscarmos o conselho para a nossa rotina, para o nosso dia, para o nosso comportamento, para as nossas decisões. Pai, que a tua palavra seja o norte para a nossa vida. Que a tua palavra seja verdadeiramente, Senhor, a verdade que permeia, que baseia, que fundamenta, Senhor, a nossa vida. Obrigada, Jesus, por mais esse final de semana. Te pedimos, Senhor, dá descanso, dá refrigério, Pai, para minha vida, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão aqui conosco, Senhor. Que o Senhor cada dia mais possa nos encher de graça e conhecimento do Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, semana 34, dia 6, né? Hoje nós vamos ler, sábado, né? 19 de agosto. Hoje nós vamos ler Jeremias 38, 39 e 40 e Salmos 71 e 79. É isso, né? Tem uma vírgula aqui. 71 e 79. Então, Jeremias e depois Salmos. Jeremias 38, versículo 1 diz assim: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram tudo que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: quem ficar em Jerusalém morrerá pela espada, pela fome ou pela doença. Mas quem se render aos babilônios escapará com vida, mesmo perdendo tudo que tem. Assim diz o Senhor, sem a menor sombra de dúvida, Jerusalém será conquistada pelo exército do rei da Babilônia. Nabucodonosor tomará posse desta cidade. Então os 4 oficiais procuraram o rei e disseram: este homem deve morrer. As suas palavras vão deixar todos os nossos soldados e cidadãos completamente desanimados. Ninguém mais vai querer lutar para defender a cidade. Jeremias não tem boas intenções com o povo. Ele quer ver a sua ruína. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que bem entenderem com ele. De qualquer maneira, eu não poderia impedir vocês. Os oficiais foram à cela onde estava Jeremias, tiraram o profeta de lá e o jogaram dentro de um poço vazio no pátio da guarda do palácio. Esse poço pertencia a Malquias, filho do rei. Eles baixaram Jeremias com cordas. No fundo do poço não havia água, mas uma grossa camada de lama, e Jeremias ficou atolado nela. Quando Ebed-Meleque, o etíope responsável pelas esposas e filhos do rei Zedequias, soube que Jeremias tinha sido jogado dentro do poço, correu até o portão de Benjamim, onde o rei estava julgando um caso. Ele disse: ó rei, meu senhor, disse ele, seus oficiais fizeram uma coisa muito má, jogando Jeremias dentro do poço. Lá ele vai morrer de fome, porque já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve 30 homens sob as suas ordens e tire o profeta Jeremias de dentro do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque escolheu os 30 homens. Chegando ao palácio, foi a um quarto onde se jogavam trapos e coisas velhas. Pegou uns pedaços de pano e, por meio de cordas, desceu-os a Jeremias no fundo do poço. Então Ebed-Meleque, o etíope, gritou para Jeremias: coloque esses trapos debaixo dos braços para servirem de almofada, assim as cordas não cortarão suas axilas. Jeremias fez conforme Ebed-Meleque sugeriu e foi puxado para cima por meio de cordas. Depois que saiu do poço, Jeremias foi levado de volta para a prisão do palácio, junto ao alojamento dos guardas.
Algum tempo depois, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para encontrar-se com ele, junto à terceira porta do templo do Senhor. Lá ele disse ao profeta: vou lhe fazer uma pergunta. Quero que me responda apenas a verdade e não esconda coisa alguma. E Jeremias respondeu a Zedequias: se eu lhe disser a verdade, você não me matará? E mesmo que eu lhe dê um bom conselho, você não me escutaria. Então, em segredo, Zedequias jurou a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que não o matarei. Também não o entregarei aos homens que tentam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: se você se entregar imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, salvará sua vida, salvará Jerusalém da destruição e poderá viver com sua família. E esta cidade não será incendiada. Mas se você não se render imediatamente, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios. Eles a incendiarão e você não conseguirá escapar dos soldados de Nabucodonosor. Tenho medo de me render, disse o rei a Jeremias, ser entregue aos judeus que passaram para o lado dos babilônios e eles me maltratarem. Jeremias respondeu: basta você obedecer a estas ordens do Senhor e nada de mal acontecerá. Você não será entregue aos inimigos e escapará com vida. Mas se você teimar em não se render, é esta a profecia que o Senhor me autoriza a dar. Todas as suas mulheres serão entregues aos oficiais do rei da Babilônia. Elas lhe dirão: belos amigos você arranjou, esses egípcios. Quando a situação ficou ruim, eles nos abandonaram à nossa própria sorte. Todas as suas mulheres e todos os seus filhos serão levados como escravos para a Babilônia. Você não conseguirá escapar, será preso pelo rei da Babilônia, e esta cidade de Jerusalém será destruída a fogo. Quando terminou a conversa, Zedequias disse a Jeremias: não conte uma palavra desta conversa a pessoa alguma. Se alguém souber que estivemos conversando, você morrerá. Se algum oficial vier perguntar sobre o que conversamos e ameaçar tirar a sua vida, se você não contar, diga que você apenas me pediu para não ser levado de volta à prisão da casa de Jonatas, porque você tem medo de morrer ali. De fato, pouco tempo depois, os oficiais da cidade vieram interrogar Jeremias sobre a conversa entre ele e o rei. E ele disse exatamente o que Zedequias tinha mandado. E os oficiais partiram sem descobrir nada, deixando Jeremias em paz. E Jeremias continuou preso no pátio do palácio, até o dia em que Jerusalém foi conquistada pelos exércitos da Babilônia. Então, o capítulo 38 fala desse diálogo, né, entre o rei Zedequias e Jeremias. O rei Zedequias, a gente percebe que, a princípio, ele entrega, né, Jeremias para ser jogado nesse poço aos seus oficiais, mas eu acredito pela narrativa, pelo erro do português, pela narrativa e pela maneira com que Zedequias age quando ele está perto de Jeremias, ele temia ao Senhor, um temor que não era muito bom, infelizmente, mas ele conhecia o Deus de Israel, esse Deus todo-poderoso. Ele sabia que Jeremias era um profeta de Deus. Ele tinha a convicção de que Jeremias estava falando o que era certo. Ele sabia que se ele obedecesse seria mais prudente, mas o medo, a arrogância, o temor dos homens, né, o medo do que pudessem falar sobre ele, da reputação dele, fazia com que Zedequias não fizesse aquilo que o profeta estava realmente dizendo para ele fazer. E infelizmente, né? Infelizmente, amém? Então ele termina aí, pelo menos preso numa cadeia um pouco menos difícil de viver, né? E consegue então ficar ali. Capítulo 39. No 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, voltou a atacar Jerusalém com todo o seu exército. Sitiaram a cidade durante 2 anos. Então, no 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, os soldados babilônios conseguiram abrir uma brecha no muro e penetrar na cidade. Todos os oficiais do rei Nabucodonosor entraram em Jerusalém e reuniram um conselho junto ao portão do meio, que separava a parte alta e a parte baixa da cidade. Nesse conselho estavam Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Nergal-Sarezer, conselheiro-chefe do rei Nabucodonosor, e muitos outros. Quando Zedequias e alguns soldados viram a reunião dos oficiais caldeus e compreenderam que tudo estava perdido, fugiram durante a noite, saindo da cidade na direção do jardim do palácio,
onde havia uma porta entre os muros, e foram rumo ao vale do rio Jordão. Mas quando estavam nas planícies próximas a Jericó, foram perseguidos e alcançados pelos soldados babilônios e levados presos à presença do rei Nabucodonosor em Ribla, na terra de Amate. Lá o rei da Babilônia julgou Zedequias, rei de Judá. Zedequias foi obrigado a ver seus filhos e os nobres do palácio serem mortos pelos babilônios. Depois disso, Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias, prendeu suas mãos e pés com correntes de bronze e levou o rei de Judá como escravo para a Babilônia. Enquanto isso, o exército babilônio incendiava Jerusalém, o palácio e todas as casas, e derrubava completamente os muros da cidade. Nebuzaradã, o capitão da guarda, e seus homens ajuntaram um povo que tinha ficado na cidade e as pessoas que tinham se rendido a ele, e os mandaram cativos à Babilônia. Ele escolheu algumas pessoas, as mais pobres, e essas ficaram na terra de Judá. Além disso, Nebuzaradã lhe deu campos e plantações de uvas. Mas o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tinha dado ordem a Nebuzaradã, chefe da guarda, para encontrar Jeremias e cuidar dele. Encontre esse homem, cuide dele e faça tudo o que ele pedir. Foi a ordem do rei. Então Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzaradã, chefe dos oficiais do rei, Nergal-Sarezer, conselheiro-chefe do rei, e os outros oficiais do rei mandaram soldados para tirar Jeremias do pátio da guarda e entregaram o profeta aos cuidados de Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã. Gedalias deveria levar Jeremias para sua casa. Assim Jeremias voltou à liberdade, vivendo entre o povo que tinha ficado em Judá. Enquanto Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor mandou a seguinte mensagem: vá dizer o seguinte a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: farei a esta cidade todo o mal que prometi. Você verá com os próprios olhos a destruição de Jerusalém. Mas eu o resgatarei naquele dia, diz o Senhor. Você não será preso pelos babilônios, de quem você tem tanto medo. Você me obedeceu e confiou em mim. Em troca disso, eu protegerei e salvarei a sua vida, diz o Senhor. Então, capítulo 39 é a real invasão, né? E a triste destruição de Jerusalém, como Jeremias havia profetizado desde o início. Infelizmente, se passaram muitos anos entre a primeira profecia dita, até se não me engano, pelo profeta Isaías, e esse momento do 11º ano, né, onde realmente houve a invasão por completo, né, do exército babilônio, e aí a morte dos oficiais do rei Zedequias. Zedequias perde a visão, seus olhos são furados e ele é preso por correntes de bronze, né? Então, e ao mesmo tempo o próprio rei Nabucodonosor, conhecendo o histórico, né, de profecias de Jeremias, o Senhor pede para que Nabucodonosor guarde, né? De alguma maneira o próprio rei sente esse anseio de guardar a vida de Jeremias, livrá-lo, né, da prisão e da morte, e ser realmente guardado pelo próprio rei Nabucodonosor. E ele permanece em Judá, vendo toda a destruição, vendo todos os seus irmãos judeus sendo levados cativos, e tudo o que aconteceu em Judá e Jerusalém, Jeremias foi a pessoa que viu e ouviu tudo muito de perto. Por isso, talvez ele seja o profeta mais dolorido, né? Eu queria usar outra palavra, não me veio aqui na memória agora, mas é alguém que realmente sentiu na pele, literalmente, a dor de ver o seu povo, a sua cidade, o templo do Senhor e tudo sendo destruído como o Senhor havia dito. Então há um temor no coração de Jeremias a respeito de tudo que está acontecendo naquele momento. Há uma dor, né, por ver realmente a destruição acontecer, tantos mortos ali sendo mortos por essa batalha entre os babilônios e os soldados em Jerusalém, e depois ele vai presenciar o restante das mortes através da fome, da epidemia da peste, né, e das guerras que vão continuar acontecendo ali pela tomada do território. Capítulo 40, acho que é isso, né, o nosso último capítulo aqui de hoje. Jeremias foi levado junto com os outros moradores de Jerusalém para Ramá.
Lá Nebuzaradã, o chefe da guarda, encontrou o profeta acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia, e o libertou. Quando Nebuzaradã encontrou Jeremias, disse-lhe: O Senhor, o seu Deus, fez acontecer toda essa destruição em Judá, tal como havia falado. Isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram às suas ordens. Sim, foi por isso que houve toda essa destruição. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Você está livre para fazer o que quiser. Se preferir ir comigo para a Babilônia, está bem. Eu tomarei conta de você. Se preferir ficar aqui mesmo, está bem. Veja, toda esta terra está diante de você. Basta escolher ir para onde melhor lhe parecer. Jeremias demorou a decidir e Nebuzaradã acrescentou: Vá procurar Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã. Ele foi escolhido pelo rei Nabucodonosor como governador das cidades de Judá. Viva entre o povo como um homem comum. A escolha é sua. Faça o que achar melhor. Então Nebuzaradã deu a Jeremias um pouco de alimento, algum dinheiro e o deixou partir. Jeremias foi para Gedalias, filho de Aicão, na cidade de Mispa. Ficou vivendo entre o povo que foi deixado em Judá. Quando os líderes dos grupos de soldados espalhados pelo interior de Judá souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias para governar a terra e cuidar dos pobres, homens, mulheres e crianças, que souberam que nem todo o povo tinha deportado para a Babilônia, foram a Mispa procurar Gedalias. Estes eram os líderes: Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tenumete, os filhos de Efai, natural de Netofate, e Jezanias, filho de um sírio, de Maaca, juntamente com seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: Fiquem conosco e sirvam ao rei da Babilônia, porque assim vocês viverão em paz e sem preocupações. Eu ficarei aqui em Mispá. Quando o rei mandar supervisores para examinar minha administração, apresentarei um pedido em favor de vocês. Mas é preciso que vocês escolham cidades onde morar, colham as uvas, os figos, as azeitonas para fazer azeite e ajuntem em toda a colheita. Todos os judeus que haviam fugido para as terras de Moabe, Amon e Edom ouviram que havia ficado um remanescente do povo na terra de Judá. Também ficaram sabendo que havia um governador escolhido pelo rei da Babilônia, Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã. Por causa disso, resolveram todos voltar para Judá, de todas as terras para onde tinham fugido. Apresentaram-se a Gedalias em Mispá, tomaram posse de campos e fazendas e colheram muitas uvas para o vinho e frutas de verão. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e outros comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto, vieram procurar Gedalias em Mispá e lhes disseram: Tome cuidado, porque Baalins, rei dos Amonitas, contratou Ismael, filho de Netanias, para matá-los. Gedalias então não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, procurou Gedalias em particular e propôs o seguinte: Olhe, que tal eu ir sozinho, sem ninguém saber, e matar Ismael, filho de Netanias? Porque ele deveria fazer com que esse remanescente do povo que ficou, os judeus que voltaram de outras terras, fossem novamente espalhados? Isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, respondeu a Joanã, filho de Careá: Você está proibido de fazer isso. Você está espalhando mentiras sobre Ismael. Capítulo 40 fala desse momento em que Gedalias então está ali, né? Junto com Jeremias e as outras pessoas, os outros judeus que acabaram ficando ali ainda na cidade de Judá. E o texto vai dizer para nós, eu não sei se um pouquinho mais para frente ou em outros textos que a gente vai ver, que quem ficou nesse momento, a maioria deles eram pessoas muito pobres, né? Realmente uma parte da população de Judá que era bem carente e que então havia ficado para cuidar da terra mesmo, para continuar cultivando a terra. O rei da Babilônia vai usá-los como escravos ali mesmo em Judá e Jerusalém, como servos, né, para continuar cultivando a terra e continuar colhendo e continuar plantando e continuar deixando a terra
com população, né? Para que outros reis não viessem e tomassem também Judá e Jerusalém para si. Então eles fazem isso para justamente continuar uma população naquele lugar e não a terra não ser tomada de animais selvagens, de mato, né? Então eles precisavam continuar cuidando de Judá e de Jerusalém, independente da destruição que tinha acontecido. E no final a gente vê essa conspiração a respeito desse rapaz chamado Ismael, em que alguém chega com a notícia de que ele está vindo de terras ali próximas para matar todo mundo que ficou. E aí alguém se levanta aqui, que no caso é esse Joanã, né? E fala, não, eu vou lá e vou matar esse cara, porque se ele realmente estiver querendo vir para cá para nos matar, eu vou matar um e ele então não vai matar vários. Mas graças a Deus que Gedalias para essa situação para que não haja mais mortes, sendo que provavelmente isso aqui era uma fofoca, uma situação que talvez nem era verdade. Nós vamos ver isso. Amém? Então vamos ler Salmos agora, gente. A gente vai voltar lá para o livro de Salmos. Ainda restaram alguns, né? E a gente vai ver que esse salmo tem a ver com essa situação mesmo que Israel está passando. Salmo 71 e depois Salmo 79. Salmos de número 71 primeiro. O Senhor é o meu abrigo. Não permita que eu seja humilhado. Por causa da sua justiça, devolva-me a liberdade perdida. Incline os seus ouvidos à minha oração e salve-me. Seja para mim uma rocha de refúgio, onde eu sempre encontre proteção. Eu sei que o Senhor já deu ordens para minha salvação, pois é a minha proteção e a minha fortaleza. Meu Deus, livre-me do homem perverso, das maldades do homem mau e cruel. O soberano Senhor é a minha esperança. Eu confio no Senhor desde a minha juventude. Sim, desde o ventre materno, dependo do Senhor, que me sustenta desde o meu nascimento. Eu o louvarei para sempre. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, mas tudo aconteceu porque o Senhor é o meu refúgio seguro. Por isso, eu o louvo com minhas palavras de dia e de noite e anuncio a sua glória. E agora que estou velho e fraco, por favor, não me rejeite nem me abandone. Meus inimigos já se reuniram para me caluniar e fazer planos contra a minha vida, dizendo, Deus o abandonou. Vamos atrás dele, desta vez ele não escapará de nós. Ninguém o salvará. Ó Deus, não se afaste de mim. Meu Deus, venha depressa socorrer-me. Destrua os meus inimigos. Jogue por terra o nome que eles têm para ficarem envergonhados diante de todos os homens. Eu continuarei a confiar no Senhor e louvarei o seu nome cada vez mais. Contarei sem cessar ao mundo a sua bondade e justiça. Falarei a respeito de todas as coisas que o Senhor fez para me salvar. Foram tantas que eu nem posso contar. Vivo sustentado pela força do soberano Senhor e por isso conto aos outros que somente Ele é justo e bom. Ó Deus, desde a minha juventude o Senhor tem me ensinado e eu continuo a contar as suas maravilhas. Não me abandone, ó Deus, agora que sou velho e de cabelos brancos. Ainda quero contar aos nossos filhos e aos seus descendentes os seus grandes feitos e o seu poder. A sua justiça, ó Deus, é mais alta que os céus. O Senhor tem feito grandes coisas. Quem pode ser comparado ao Senhor, ó Deus? O Senhor me deixou passar muitas e duras tribulações, mas ainda me devolverá a alegria de viver, tirando-me da cova funda. O Senhor me dará muito mais honra do que eu tinha antes e voltará a me consolar. Por isso, eu o louvarei com música de instrumentos de corda, com a lira e a harpa. Cantarei salmos porque o Senhor é fiel, ó Santo de Israel. Cantarei bem alto de muita alegria quando o louvar. Todo o meu ser vibrará de alegria porque o Senhor me salvou. Além disso, falarei a todo instante dos seus atos de justiça e bondade, porque o Senhor castigou os que procuravam me destruir. Todos eles estão derrotados e envergonhados. Capítulo 79 agora. Que salmo lindo esse 71, né? O salmista diz que ele sabe do livramento do Senhor, ele sabe da salvação do Senhor que já é prometida, que o Senhor já prometeu, e ele confia que ainda que ele esteja na cova profunda, ele escreve ali, né? O Senhor o trará de volta. Isso fala de ressurreição, isso fala de eternidade, isso fala de vida eterna, isso fala de confiança naquele que prometeu. 79.
Diz assim: ó Deus, a sua terra santa foi invadida por povos que não o conhecem. Eles marcharam à santidade do seu templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Mataram muitos israelitas, seus servos, e deixaram os corpos dos seus fiéis espalhados pelo chão, para servirem de comida às aves e animais selvagens. O sangue deles foi derramado como água ao redor de Jerusalém, e não houve ninguém que enterrasse os mortos. Somos motivo de riso e zombaria para as nações mais próximas. Ó Senhor, até quando? Será que vai ficar irado conosco para sempre? Até quando o seu zelo por nós arderá como fogo? Lance sua ira contra as nações que não o conhecem, contra os reinos que não o adoram como Deus. Porque eles devoraram Jacó, porque eles devoraram Jacó, casa por casa, deixando em ruínas a sua terra. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados. Venha depressa socorrer-nos com a sua misericórdia, pois estamos muito fracos e desanimados. Ajude-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do seu nome. Salve-nos e perdoe os nossos pecados, por amor do seu nome. Faça isso para que as nações não perguntem: onde está o seu Deus? Vingue pessoalmente o sangue dos seus servos e permita que vejamos a sua vingança. Ouça os gemidos e lamentos dos israelitas prisioneiros. Pelo seu grande poder, salve os que são condenados à morte. Ó Senhor, castigue 7 vezes mais as nações vizinhas pelos insultos contra o Senhor. Então nós, o seu povo, as ovelhas do seu rebanho, para sempre daremos graças ao Senhor e cantaremos hinos de louvor através das gerações. O salmista, que aqui fala que é um salmo da família de Asaf, ele está pedindo que o Senhor faça justiça por aqueles que são justos, por aqueles que são tementes ao Senhor, por aqueles que morreram injustamente, que morreram por estarem ali em Jerusalém e fazerem parte, dessa destruição. Que o Senhor venha em favor deles, que o Senhor faça justiça a respeito de Israel, do seu povo, por amor do seu nome. Então, é pela promessa que Deus tem a respeito de Israel, do seu povo, da nação escolhida, é que Deus fará justiça. Ele não fará justiça porque simplesmente ele me acha importante no sentido de que eu sou o motivo da sua justiça. Não, ele faz justiça por causa do seu próprio nome, para honrar a sua própria palavra, para se mostrar o Deus sobre todos os deuses, sobre o nosso grande inimigo que é o diabo e os seus anjos. Então, a justiça de Deus vem sobre as nações por causa disso. O Senhor está fazendo justiça por causa da sua palavra, que é fiel. E é isso que o salmista está pedindo, para que o Senhor jamais esqueça de Israel e do seu povo. Amém, queridos? Ainda a gente achou que tinha faltado alguns salmos, lá na leitura lá atrás, mas eu acredito que ao longo aí das leituras vão aparecer alguns salmos ainda que faltaram, Quem tem as anotações aí, fiquem de olho para a gente ver se vai realmente completar o livro de Salmos durante a nossa leitura. Amém, queridos? Gente, nós ficamos por aqui então, que você possa aproveitar o sábado, meditar nessa palavra, ver como o livro de Jeremias está sendo então já quase concluído. Nós temos ali Jeremias e todo o povo já sofrendo, com a real destruição de Judá e Jerusalém, por pura teimosia do povo em não ouvir a voz do Senhor. O juízo de Deus veio sobre a terra e muitos morreram por não ter dado ouvido à voz do Senhor. Que nós possamos buscar em Deus o entendimento necessário a respeito dessa palavra, que o nosso coração vá se enchendo de temor e ao mesmo tempo de graça de Deus sendo derramado para compreendermos os tempos, as situações, as profecias, porque o Senhor também está conclamando, chamando o seu povo ao arrependimento nos nossos dias, Porque haverá um juízo sendo derramado também sobre todas as nações, agora não só sobre Israel em particular, mas sobre todas as nações da terra. O Senhor virá, Jesus está voltando, e é esse mesmo juízo que vai cair sobre todas as nações, com muitas mortes. Quando nós chegarmos em Apocalipse, nós vamos ver que parece muito, com as mesmas profecias que a gente está lendo aqui agora, porque é uma realidade, Deus vai completar a sua justiça, o seu juízo nos últimos dias com a volta de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.
ótimo sábado para vocês. E em nome de Jesus, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, para, né, continuar os textos aqui. Amanhã a gente volta lá para 2 Reis e 2 Crônicas, provavelmente fechando ali esses livros também, porque nós já estamos nos finais, né, do livro do tempo dos reis em Israel, em que todos vão ser levados realmente cativos para a Babilônia. Então a gente tem o desfecho aí desses livros Reis, Crônicas, né, para depois a gente ter o período do exílio e depois já entra os outros profetas, né, que aí vem Daniel, a gente vai ver Ezequiel também, depois Ezequiel primeiro, depois Daniel, se não me engano, na sequência, isso mesmo, Joel, aí Ageu, Esdras, né, porque aí já começa a vir o tempo da restauração, depois Neemias. Glória a Deus, nós estamos aí chegando já quase no final, né, do Velho Testamento, até a semana 40, nós estamos terminando a semana 34, e aí nós temos a semana 35, 36, 37, 38, 39 e 40. 6 semanas para nós finalizarmos aí o Velho Testamento. Não sei você, mas eu fico muito feliz com essa vitória até aqui, né? Com esse tempo de qualidade que o Senhor tem nos dado com a palavra. Se você está assistindo esse finalzinho aqui desse vídeo, tá comigo nessa leitura, eu queria que você desse aí um joia nesse vídeo, que você comentasse lá embaixo nos comentários, fala, eu cheguei até aqui porque o Senhor me sustentou, é o Senhor quem está conosco, é o Senhor quem tem nos fortalecido. Comenta alguma coisa aí para nós sabermos que você está com a gente nesse vídeo, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar até o dia 31 de dezembro desse ano, debaixo dessa mesma graça, desse mesmo amor, dessa mesma misericórdia. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.